Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa noite nós vamos dar uma pausa na série a qual nós estávamos seguindo, que era essa série que a gente estava seguindo agora nesse último mês. E hoje a gente vai seguir por uma linha diferente, Vamos ir para o Novo Testamento e eu quero ministrar a palavra de Deus com os irmãos e compartilhar que está lá em Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 e 4 a princípio. Efésios capítulo 1. Nós vamos meditar hoje do verso 3 ao 14, mas nós vamos ler só os dois primeiros versos. Diz assim: você que tem a tua Bíblia pode acompanhar na Bíblia, e você que quiser nos acompanhar tem aqui a projeção, você pode estar lendo com a gente. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, essa oportunidade de poder aqui, Senhor Deus, olhar e meditar na Tua palavra juntos, Pai. Pai, o que pedimos nessa noite, Senhor Deus, é que mais uma vez a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcance. E que Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo torne nossa mente cativa nesse momento e que faça boas aplicações para nossas vidas, Pai. Que sabemos que o Teu Espírito Santo é que nos convence, o Teu Espírito Santo é que traz clareza para nós, que ilumina, Senhor Deus, nosso entendimento, Pai. Então, Senhor Deus, perante esse texto, Senhor Deus, a qual nós vamos meditar nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui com boas aplicações. Senhor Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, aprendendo mais e conhecendo mais o Senhor, Pai. Assim eu te peço, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor me use, segundo a Tua graça, a Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, o tema dessa noite é eleição incondicional. Nós vamos falar sobre eleição, mas não é sobre o nosso candidato. Não é sobre o teu candidato. Nós vamos falar, e a ideia central desse texto que nós vamos meditar nessa noite é que a eleição é um privilégio e uma responsabilidade. Eu vou repetir: a eleição é um privilégio e uma responsabilidade. Então hoje nós vamos falar sobre eleição, aproveitando a ocasião das eleições, já que nós demos uma pausa na nossa série. Então a gente vai falar hoje sobre eleição. E claro, como eu falei, não vou falar do teu candidato, não vamos tocar nessa ideia, mas vamos usar essa ideia, essa ilustração do nosso cotidiano, isso que está para acontecer daqui a uma semana, mais ou menos, uma semana, domingo que vem, para a gente tirar boas aplicações sobre esse texto. E sobre esse tema que é tão bom, é uma doutrina, meus irmãos, uma das doutrinas essenciais da nossa fé, que é a eleição incondicional. É importantíssimo para nós entendermos isso. Então, muitas vezes você vai pensar, mas existe eleição na Bíblia? Existe, meus irmãos. Existe uma eleição. E nós vamos fazer uma comparação hoje dessa eleição aqui que nós vamos votar domingo que vem com a eleição bíblica de Deus. Então é isso que nós vamos meditar hoje. Vamos falar hoje, por ocasião as eleições, nós vamos aproveitar e vamos meditar. Então no próximo domingo, meus irmãos, cada um de nós vai estar se dirigindo a uma zona eleitoral para escolher um candidato. A não ser os jovens aqui que ainda não têm título de eleitor, mas todos nós somos obrigados a ir lá escolher um candidato, ou que seja votar nulo, ou você não vota, mas tem que justificar e até pagar uma pequena multa, por não votar. Mas nós todos vamos se dirigir para votar um candidato a vereador, um candidato a prefeito, vice-prefeito. Mas a pergunta é: por que você vai votar na pessoa que você vai votar? Você já pensou nisso? Você vai votar em alguém, mas por que você vai votar nessa pessoa? Você já pensou nos motivos? E se nós formos pensar nos motivos por que nós vamos votar em alguém, meus irmãos, nós vamos ter inúmeros motivos. E eu quero que pontuar alguns motivos. Por que você vai votar em quem você vai votar? Alguns vão votar por afinidade. Você gosta daquela pessoa, você simpatiza com ela. Você vai votar nessa pessoa porque é uma pessoa legal. Simplesmente assim. Ela nem conversou contigo, mas tu olhou e falou, sabe como é que diz aquele ditado? Eu fui com a cara. Foi com a cara daquela pessoa e tu vai votar nela porque tu foi com a cara. Nunca nem falou.
mas por afinidade. Talvez você vai votar, muitos vão votar, espero que os irmãos aqui não, mas muitos vão votar por um benefício. Eles vão ganhar uma coisa aqui, um caminhãozinho de terra, um negocinho lá, uma gasolininha, vai votar por causa disso, por causa de um benefício. Quem sabe por ter recebido algum valor, até em dinheiro. Outros vão votar porque aquela pessoa fez algo bom, e você já conhece ela, e quem sabe você pensa, não, então se ela já fez algo bom, ela vai fazer algo bom de novo. Eu vou dar esse voto de confiança para essa pessoa continuar fazendo aquilo que ela já fez uma vez. Enfim, são tantos os motivos, meus irmãos, mas na verdade, é que você vai votar em alguém pelo mérito. Você vai votar em alguém porque aquela pessoa é legal. Ou porque você achou importante, ou como eu falei, por causa do benefício, ou por causa dos planos, ou por causa das estratégias, ou das promessas que vão se cumprir lá na frente. Então, colocando em pauta, é por causa do mérito. Você vai olhar para essa pessoa e vai falar, domingo que vem, eu vou lá depositar meu voto de confiança nessa pessoa, porque por causa disso ou daquilo, pelo mérito. A verdade é que alguém domingo que vem, meus irmãos, vai ser escolhido, eleito, por mim e por você, por causa do mérito. Porque nós vamos olhar para aquela pessoa e vamos pensar assim, ela fez algo bom, vai fazer, então eu vou depositar minha confiança. E essa seleção se dá, meus irmãos, então, por causa do mérito. Alguém vai ser eleito por causa do mérito dessa pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das doutrinas, como eu falei, mais importante da palavra de Deus. Mais importante aqui que a palavra de Deus nos revela, que é a doutrina da eleição. Talvez tu nunca ouviu falar disso. Talvez os irmãos que nos visitam estão sentados aqui falando, mas o que esse pastor está falando? Mas você vai entender, até o final você vai entender. Fique comigo até o final que você vai entender. Essa doutrina, meus irmãos, é uma doutrina importantíssima para nós, que somos cristãos. Nós precisamos entender, então, que a eleição de Deus, ao contrário da nossa eleição, que é uma eleição baseada no mérito, a eleição de Deus é incondicional. E nós vamos já entender o que é eleição incondicional. Então vamos ao texto mais uma vez, no verso 3, para nós entender um pouco mais. Diz assim o verso 3 ali do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo aqui começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra bendito aqui significa abençoado, louvado. E ele inicia aqui dizendo que Deus é o abençoador do seu povo. Que Deus é aquele que nos dá bênção. Deus é a nossa verdadeira fonte de bênção. É a verdadeira fonte de bênção do seu povo. Mas que tipo de bênção Paulo se refere aqui? Vemos que ele aqui está falando, são de bênçãos espirituais, como a gente leu. Não são de bênçãos materiais. Mas infelizmente muitos cristãos hoje em dia focam muito mais no aspecto material do que o espiritual. E acabam usando Deus como um meio para receber bênçãos materiais. Não que Deus não vá nos abençoar, meus irmãos. Deus é abençoador em todas as áreas da nossa vida. Mas nesse texto, Paulo está frisando e falando sobre as bênçãos espirituais. É isso que ele está frisando aqui. Agora, enquanto muitos acabam usando, então, por esses meios, usando Deus para bênção, para serem abençoados materialmente falando. Mas Paulo aqui deixa claro que o que verdadeiramente importa são as bênçãos espirituais. É isso que verdadeiramente importa. E claro, como eu disse, que ele pode nos abençoar materialmente falando. Mas esse não deve ser o nosso foco. Então o verso 4 ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Eu vou ler de novo. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A palavra que escolheu, meus irmãos, na língua grega, ela tem um sentido de selecionar, ou de escolher, para si mesmo, ou escolher entre muitos. Você vai escolher domingo que vem entre muitos. Salvo engano, aqui no Treviso, só de vereador tem 37. Você vai poder escolher um. Quem sabe você queria escolher 2 ou 3. Você gosta de 2 ou 3, fala, se eu pudesse dividir, eu dividia meu voto para 3. Eu votava em 3, mas é só um. Então, a ideia de escolher, meus irmãos, aqui,
é escolher entre muitos. Ou seja, Deus em sua soberania escolheu um povo para si, a igreja. E esse ato de Deus, ato livre e soberano da graça de Deus, trata-se desse tema. Como eu falei, a eleição incondicional. Essa escolha não foi com base nos nossos méritos. Deus não olhou para você e falou assim, bah, que simpatia. Que bonito. Ainda bem que não é por beleza, né? Ele não olhou para nós e olhou para nós por simpatia e falou, olha, você é bonito, que linda, que perfeição. Não, não foi isso. E glória a Deus por isso, glórias a Ele por isso. Que não nos escolheu, meus irmãos, com base nos nossos méritos. Essa escolha, então, que Deus faz agora, que Deus diz aqui que Ele elegeu antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, meus irmãos. Antes do mundo ser mundo, Deus já tinha te elegido, já tinha te escolhido. Antes de você estar no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te chamado. Mas muitas vezes, o mundo vira isso de ponta cabeça. E parece que não é mais Deus que busca nós resgatar. Não é mais Deus que nos escolhe. Mas é eu que escolho Deus. É aquela música que diz, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Mentira, meus irmãos. Ninguém escolhe ser amigo de Deus. Se Deus não operar em nosso coração, se Deus não mudar o nosso coração, meus irmãos, nosso coração, você conhece, não precisa eu analisar você. Analise você o teu coração. E fale para mim que se ele não tivesse mudado, você ia querer Deus. Se ele não transformar o nosso coração, meus irmãos, não há quem busca Deus, ninguém quer. É porque ele muda, é porque ele molda, é porque ele trabalha, ele pega o coração de pedra, ele fala e tira e bota um coração de carne. Ele transforma, glória a Deus por isso. E essa escolha então, meus irmãos, não foi com base nos nossos méritos, porque isso aconteceu antes da fundação do mundo. E essa escolha fica ainda mais clara na voz de Jesus, em João 15,16. Olha o que ele diz. Vamos ler a parte A do versículo. Olha só o que diz. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Não foi nós. Mas, irmãos, se dependesse de nós não estávamos aqui. Porque nós iríamos escolher qualquer outra coisa. Olha que Paulo repete então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, mais uma vez, nós vemos aqui Deus trabalhando, Deus em busca do homem, desde o princípio. E aqui você consegue perceber que Deus nos escolhe para a salvação? Você consegue perceber isso? Perceber? Por mais que em algum momento, em nossa percepção limitada, nós dissemos sim para Jesus. Por mais que em algum momento em nossa vida, quem sabe alguém falou, você aceita Jesus? E você falou, sim, eu aceito Jesus. E você deu um passo à frente. E alguém orou por você. Por mais que na nossa percepção você escolheu. E olha como a pergunta já é difícil, né, meus irmãos? Já é errada. Você aceita Jesus? Meu, quem é Jesus? Quem sou eu na fila do pão para Jesus me aceitar, meus irmãos? Quem somos nós para Jesus ter que nos aceitar? Ah, não, desculpa, para eu ter que aceitar Jesus. É Ele que me aceita. Então, quem sabe na nossa percepção limitada, então nós, ainda por mais que nós tivéssemos dito sim, para ter Jesus como nosso Salvador e Senhor, o fato é que Ele já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está deixando claro para nós aqui em Efésios capítulo 1, verso 4. Como dito antes, meus irmãos, nós escolheremos com base nos méritos. Né? No domingo que vem nós vamos escolher com base nos méritos. A nossa escolha, ou seja, a nossa escolha é condicional. A nossa escolha é condicionada até estar dando tudo certo. É como um time de futebol. Você vai escalar. Você escala aquele time, o time jogou bem. Na próxima vez, tu deixa o time como está.
Não vai mexer no time. O time está ganhando, não se mexe. Já diz o ditado. Mas aí, de repente, tem um ali que não está jogando bem. Aí você tinha escolhido ele antes, não escolheu? Escolheu. Só que a tua escolha não foi incondicional. Independente do que ele fosse fazer ou não fosse. Independente se ele ia jogar bem ou ia jogar mal. Sabe o que você vai falar? Vou ter que mudar o time. Vou ter que tirar esse... não tem como, não dá para deixar esse cara. Porque eu escolhi, e a escolha que tu fez era condicionada. Se fosse bem, está no time. Se não vai bem, está fora. E as nossas escolhas são assim condicionadas. E como eu falei, no domingo que vem nós vamos escolher, a nossa escolha vai estar condicionada no que a pessoa fez de bom ou não fez de bom. E a partir do momento que aquela pessoa não faz mais o que agrada a nós, eu já não escolho mais ela. Essa é uma escolha condicional. E essa é a escolha que nós vamos fazer domingo que vem. Já Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Porque imagina, meus irmãos, se Deus olhasse para nós hoje, e muitos ainda dizem, não, é porque Deus olhou lá atrás, e viu que eu ia ser um cara bonzinho. Lá em 2000... É uma mentira, meus irmãos, é mentir para si mesmo. Porque basta olhar para nós mesmos, você vai ver que não é bonzinho, não. Que basta o Espírito Santo tirar o freio da tua língua já solta. Basta o Espírito Santo tirar um pouquinho ali e falar assim, não, faz o que tu quiser, o que tu faz? Já quebra tudo. Já perde a cabeça, já perde a razão, perde a noção. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Então a eleição, a nossa, vai ser condicionada domingo que vem. A nossa eleição é condicionada àquele cara que fez de bom ou não fez. Ou pela simpatia daquela pessoa, pela amizade. Essa vai ser a nossa escolha. Mas a escolha de Deus não foi porque nós éramos bons. Porque foi antes de tudo. Vocês estão me entendendo? Foi antes de tudo acontecer. Foi antes de nós termos nascido. Foi antes de nós estarmos aqui nessa terra. Deus já havia planejado. Deus já havia nos escolhido. Deus não nos escolheu porque o plano A deu errado, meus irmãos. O plano A deu errado, então eu vou escolher. Não, Ele escolheu antes. Deus não reage, mas Ele age. Antes de lançar os fundamentos da terra, como eu disse anteriormente, Deus já havia planejado nos escolher. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não por nossas, vou ler de novo ali, olha só, mas conforme a sua, lá no início, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Ponto. Não segundo as nossas obras. Então essa é a eleição incondicional, meus irmãos. Essa escolha não foi com base, como eu falei mais uma vez e falo e repito, nos nossos méritos, nas nossas boas obras, no que nós fizemos de bom. Deus não me escolheu porque eu estou aqui pregando, meus irmãos. Eu vou escolher o Paulo, o pastor Paulo, porque ele vai ser um pastor, ele vai ser meu servo. Não. Ele me escolheu porque eu era ruim. Independente, meus irmãos, não há um bom. Não há quem não peque uma vez. Não há quem não peque. Não há quem queira Deus, não há quem busca Deus, assim a palavra de Deus diz. Então não há alguém bom. Então, apesar do nosso demérito, o Senhor nos escolheu. Nós merecíamos a condenação. É isso que nós merecíamos. É isso. A condenação justa de Deus. Deus não é justo, a gente não fala? Deus é justo, Deus é fiel. Deus é justo e fiel. E Ele sendo justo e fiel, o que nós merecíamos era a condenação eterna. É isso que nós merecíamos. Mas fomos escolhidos nele. Para Ele, como foi cantado nessa noite. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Ou seja, não fomos escolhidos porque seríamos bons.
mas porque Jesus foi bom em nosso lugar. E o propósito dessa escolha é para que sejamos santos e irrepreensíveis. E ser santo aqui significa ser separado para um uso sagrado. Eu e você fomos separados para um uso sagrado. Nós somos separados do mundo. Para isso, por isso que Deus nos chamou, para isso que Deus nos escolheu. Significa que nós fomos escolhidos para ser agentes do reino de Deus. E assim como nós vamos, mais uma vez eu volto para a nossa eleição de domingo que vem. Assim como nós vamos eleger um candidato domingo que vem, um ou mais, na verdade, mais de um. Nós vamos eleger esses candidatos esperando que eles exerçam um bom trabalho. Não é isso? É o mínimo que nós esperamos. É que eles exerçam um bom trabalho, com responsabilidade, e pensando num bem maior da cidade. É isso que nós esperamos. Que eles pensem no bem maior da cidade e da comunidade, não em si mesmos. Que eles exerçam a sua eleição ali com compromisso, com responsabilidade. Assim, então, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que como seus representantes aqui na terra, com responsabilidade, nós tivéssemos essa responsabilidade de levar o seu reino adiante. É isso, em resumo, que o Paulo está falando aqui. Vocês foram chamados, foram eleitos, mas não, vocês estão... É bom, é maravilhoso. Não há palavras para agradecer quando você entende que você foi escolhido entre tantos. Entre muitos, como órfãos que estavam lá no orfanato, Deus foi lá e falou assim, ó, esse aqui eu vou escolher. Esse aqui eu vou escolher. Mas para usar, para ser santo, para ser usado, para ser separado. Então foi assim que Deus nos chamou. Deus nos elegeu para uma responsabilidade. Assim como eu falei, como nós esperamos que aqueles que serão eleitos tenham uma responsabilidade e façam algo diferente, algo valer a pena por nossa cidade, por nossa comunidade, é isso que Deus espera de nós. Que nós façamos algo pelo seu reino. Por isso que Ele nos deu os dons e talentos, meus irmãos, para que nós colocássemos em prática, a fim de fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Ser escolhido antes da fundação do mundo em nada nos faz aliviar a luta contra o pecado também. O fato de sermos sido escolhidos nunca será um passe livre para pecar. Para você falar, agora eu já estou salvo mesmo. Eu já estou salvo, Deus já me elegeu. E não é assim que muitos candidatos fazem, não. Essa semana eles foram 5 vezes na tua casa. Nos próximos 4 anos eles nem te dão um bom dia. Será que nós não estamos fazendo assim com Deus também? Ele nos elegeu. Nós falamos, agora Deus já me elegeu, então agora eu vou pecar. Agora eu vou seguir a minha vida, agora eu vou tocar adiante. Nós não podemos pensar assim, meus irmãos. Agora já estou eleito, então eu posso fazer tudo o que me agrada. Agora, já que Deus me escolheu, então eu vou pecar à vontade. E se você pensa assim, infelizmente, eu tenho para dizer que você não foi salvo. Porque uma das coisas que mostra e que autentica a nossa salvação é a luta contra o pecado. Como é que você não vai pecar? Sabe, às vezes o mundo fala lá fora, né? Agora virou crente, virou santinho. Agora virou... Não, santo por ser separado do mundo. Mas você vai pecar ainda, você não foi separado do pecado. O pecado ainda está aqui. Nós só vamos ser separados do pecado quando nós ir para a glória com Cristo. Aí seremos separados do pecado. Mas você vai dizer não, você recebeu um poder para dizer não para o pecado, para lutar contra ele, para resistir. A palavra não diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você estiver numa ruim, numa pior, e você usar aquela frase como usa, como é que é? Já está no inferno, não custa dar um abraço no capeta? Não use essa frase. E assim, eu posso estar aqui numa dificuldade, mas... Ó, capeta, eu vou te resistir, eu não vou te abraçar hoje não. Sai daqui. E ele vai fugir. Então, enquanto alguns pensam que é por sua performance também de santidade, que serão merecedores do céu, ou seja, que receberão salvação por obras, nós, meus irmãos, temos a clareza na palavra de Deus,
sabemos que foi Jesus quem nos fez santo. Foi através da morte de Jesus que nos salvou. Fomos escolhidos, portanto, o nosso papel é responder com uma vida que agrada a Deus, marcada por santidade, irrepreensível. Agora no verso 5 ele fala mais, Paulo segue falando. Ele também nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora aqui então Paulo nos diz, meus irmãos, que Ele nos predestinou. E a palavra aqui predestinar significa predeterminar, ou decidir de antemão. Com base no mesmo raciocínio anterior que Deus nos predestinou, antes da fundação do mundo. Ele não só te separou, Ele não só te escolheu, como também Ele preparou o que você deve fazer. Tem muitas vezes a gente fala assim, não sei qual é a vontade de Deus. Eu estou orando para buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tu seja santo. A vontade de Deus é que tu sirva a Ele. A vontade de Deus é que tu coloque aquele dom em prática. A vontade de Deus é que tu vá e faça discípulo. A vontade de Deus é que tu conheça mais a Ele. A vontade de Deus é que você esteja num culto como hoje. A vontade de Deus é que você esteja em comunhão com os irmãos. A vontade de Deus é que você seja cada dia mais parecido com o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Então Paulo agora fala que Ele nos escolheu e Ele nos predestinou. E ele é muito claro aqui em dizer que nós fomos destinados para o próprio Deus. Fomos destinados antecipadamente para sermos adotados na família de Deus. Nós não éramos povo de Deus, a palavra diz isso. Mas Ele decidiu nos incluir em sua família. Já pensou, meus irmãos? Isso é que essa realidade muitas vezes não chega até nós. Mas pergunte para um órfão que está no orfanato. Pergunte para alguém que foi adotado. Pergunte para ele ou para ela. O quão bom é não ter família e ter uma família agora. E essa aqui não é qualquer família, é a família de Deus. É isso que Paulo está falando, que nós fomos adotados na família de Deus. Não éramos o seu povo, mas agora por adoção. Um ato consciente e intencional do amor de Deus. Nós somos filhos adotivos. E o filho adotivo, meus irmãos, passa a receber o nome da família. Tem direito à herança. E não é porque ele fez nada. Ele fez alguma coisa? Não. Ele simplesmente foi adotado. Assim nós temos direito à herança, à vida eterna. Assim nós fomos chamados por Deus, assim nós fomos separados por Deus. E temos esse direito da vida eterna. Não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Somos filhos de Deus. Fizemos parte agora da sua família. Temos direito à herança. E essa adoção não se dá, como eu falei, por merecimento, mas por pura graça. Éramos pecadores, a palavra diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, éramos inimigos de Deus. Você tem noção que você era inimigo de Deus? Se teu inimigo aqui na terra já é difícil, que é de carne e osso, 2 ou 3 que te perseguem, ou um só. Agora tu imagina só, ser inimigo de Deus. Se as pessoas tivessem noção do que é isso, meus irmãos, elas se prostrariam aos pés do Senhor Jesus na hora, no mesmo momento. Quem aqui quer ser inimigo de Deus? Ninguém. Mas a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas mesmo assim Ele nos adotou e nos amou. E nós o amamos agora. E o fato que nós o amamos é esse, como descrito em 1 João 4,19. Olha o que está escrito lá. João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Sabe o que você veio aqui essa noite? Porque Ele te amou primeiro. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Ele me amou primeiro, meus irmãos. Eu não teria essa capacidade de amar a Ele. Nós não temos essa capacidade de amar a Deus por nós mesmos. Nós não temos essa capacidade, meus irmãos. Se Ele não operar em nosso coração, se Ele não transformar a nossa realidade, meus irmãos, nós não queremos a Deus. Não há quem queira, não há quem busque. Não há quem queira e não há quem busque a Deus. Verso 7. Nele temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Éramos escravos, meus irmãos, dos nossos pecados, de Satanás, do sistema mundial. Efésios 2 fala isso. Que nós estávamos mortos, que nós estávamos cegos. Estávamos escravos desse mundo. Inclusive de Satanás, do inimigo da nossa alma. E Jesus pagou o preço por nossa liberdade. Foi Ele que pagou o preço. Então, meus irmãos, quando alguém dizer para você assim, eu estou pagando um preço, ore para essa pessoa. E se você é essa pessoa, peça perdão a Deus. Que não tem como nós pagar um preço. Meu Deus. Já imaginou? Como que nós vamos pagar? Não tem como. E eu já ouvi isso. Já ouvi isso de pessoas que têm anos de conversão. Fala assim, eu estou pagando um preço para ir para o céu. Fala assim, não, você não sabe o que é pagar um preço para ir para o céu. Acho que não conhece a palavra de Deus. Não conhece a obra de Cristo na cruz. Não conhece o Deus. Porque se nós conhecer Deus realmente, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, menores nós ficamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós vamos se tornar orgulhosos e dizer que nós fizemos alguma coisa. Nada que eu e você possa fazer. Nada vai agradar a Deus. Só o que Cristo fez agrada ao Senhor. Só o que Cristo fez agrada a Deus. Agora então Jesus, Ele não pagou parcialmente, mas completamente. Ou seja, não precisamos mais inteirar o valor a ser pago. Jesus fez a parte dele, agora eu tenho que dar mais uma parte. Não, meus irmãos, está tudo pago. Ele falou lá na cruz, tetelestai. E significa está pago. A cédula, o boleto, a conta, a dívida que havia em nosso nome, foi rasgado lá na cruz. Está tudo pago. Aí é o seguinte, eu vou sair daqui então e vou sair a aprontar agora, já que está tudo pago. Claro que não. Porque se tu fizer isso, só demonstra que você não foi salvo. Como diz a palavra de Deus, saíram dos nossos, saíram do meio de nós, porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não haveria saído. E se sair, não fica por muito tempo. É como o filho pródigo. Uma hora ele vai chegar no chiqueiro. Ele vai falar, o que eu estou fazendo no chiqueiro na casa do meu pai? Até os empregados comem melhor. Vai retornar. Então nós não precisamos completar nada. Nós não precisamos que o pagamento foi completo através da obra de Jesus na cruz. Então, boas obras que nós fizemos aqui, meus irmãos, a palavra diz que as boas obras para Deus, as nossas obras, é como trapo de imundície. Trapo de imundície é um pano sujo de sangue. Um sangue podre. É isso. Cheira mal perante Deus. Então, quando nós fizemos algo esperando um retorno de Deus, fizemos algo esperando se justificar perante Deus, é pior. Cheira mal para Ele. O preço então foi pago. O preço já foi pago por Jesus. Ele pagou o preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Jamais, meus irmãos, alguém conseguiria pagar o preço. O preço pago foi maior de toda a história. A palavra diz que não tem, que o sangue de Jesus é mais valioso que todo o ouro e toda a prata. Que não há nada nesse mundo que tenha o valor do sangue de Jesus. E foi por isso que você foi comprado. Foi por esse sangue que você foi comprado.
Então nada pode nos tirar da mão do Senhor, nada pode nos arrebatar da mão do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Inclusive você, inclusive eu. Tenta hoje. Não faça isso não, meus irmãos. Não tente contra Deus. Mas já pensou? Você tentar e falar, não, hoje eu não quero mais Deus. Hoje eu vou me desviar. Preço nenhum. Ninguém arrebatará minhas ovelhas das minhas mãos. É isso que Jesus diz. Inclusive eu e você. Nem nós mesmos. Então Jesus precisou derramar todo o seu sangue em nosso favor. Esse preço foi o maior preço de toda a história. Tamanho era o nosso pecado contra Deus. Agora, se não há nada de maior valor no universo do que o sangue de Jesus, significa que nenhum preço, como eu falei, pode ser pago para sermos comprados de Jesus. Ninguém pode pegar de volta. E Jesus mesmo disse isso, olha o que ele disse lá em João 6:39. A vontade de Deus, a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, que eu o ressuscite no último dia. Ninguém, meus irmãos. É a palavra do Senhor. Não é eu que estou falando. Ninguém. Ninguém pode arrebatar. João 10:27, olha o que diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 28. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Alguma coisa já escapou das tuas mãos? Alguma coisa já escapou? Com certeza, meus irmãos. Alguma coisa já escapou da tua mão. Você tentou segurar com toda a força do mundo. Com toda a tua força. Eu já tentei uma vez. Estava segurando uma bezerra, uma corda estava no pescoço, ela saiu correndo. E eu tentei segurar. Uma corda de nylon nas mãos, imagina. Aquele cheiro de carne queimando. E eu peguei, enrolei numa madeira, arrancou a casca da madeira e ela levou embora. Escapou das minhas mãos. Mas não há nada, meus irmãos, que tire nós da mão do Senhor Jesus. Nós não conseguimos conter com a nossa força. Mas Deus não está limitado à nossa força. Então ele diz que ninguém, nada pode nos arrebatar das suas mãos. Nada. Então nós fomos comprados por Ele, agora somos ovelha do seu aprisco. Quem sabe você acha ainda que alguma das suas ovelhas pode se perder? Você acha ainda? Se eu tiver algumas ovelhas num pasto, elas podem se perder. Agora, no aprisco do Senhor, nenhuma se perde. Nenhuma se perde, glória a Ele por isso. Se fomos redimidos, significa que fomos perdoados. Então a remissão foi completa dos nossos pecados. Ainda que não merecêssemos, Deus, que é rico em misericórdia, nos perdoou. Não porque simplesmente esqueceu. Isso seria injusto, não é? Não simplesmente por isso, mas porque Ele cobrou a dívida no seu próprio Filho, depositando sobre Ele a sua ira santa e justa. Então, meus irmãos, nossos pecados serão cobrados, de alguma forma. De alguma forma, o meu e o teu pecado será cobrado. Ou em nós, ou em Cristo. Ou em nós, ou em Jesus. Um dia será cobrado. Como disse Josué, eu coloco à frente de vocês a bênção e a maldição. Está aqui. Isso é responsabilidade nossa. Então, um dia todos os nossos pecados serão cobrados. Para aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram em Cristo como seu Salvador, seus pecados foram cobrados em Cristo, lá na cruz já. Já foram cobrados. Agora, para aqueles que não creram, os seus pecados serão cobrados ainda neles mesmos. Os nossos pecados serão cobrados em Cristo ou em nós mesmos, não tem como, não tem uma outra forma. E para aqueles que creram em Cristo Jesus, então não há mais dívida.
não há mais acusação sobre nossas vidas. Não pagamos o preço de nossos pecados por meio de boas obras ou boas ações, mas Jesus pagou. E é por isso que se trata-se de um perdão completo e não parcial. Jesus não cobrou pela metade. Ou você acha que amanhã você vai pecar e Jesus vai subir para a cruz de novo? Jesus está à direita do Pai e amanhã tu erra e ele fala, não, Pai, eu não acredito. O que houve? O João, de novo, pecou, vou ter que descer lá e ir para a cruz de novo, passar tudo aquilo lá de novo. Não. O perdão foi completo. Então o pecado pode acontecer amanhã na tua vida, pode por um acidente. E não porque você planejou ele. Não porque você falou, não, amanhã eu vou pecar com força. Se você planejou, é porque você não foi perdoado. E não você vai ter noção da obra que Cristo fez por você. Então nós não precisamos inteirar um valor. Nós não fizemos boas obras para ser salvo, mas nós fizemos boas obras porque é a consequência da nossa salvação. A consequência da nossa salvação são as boas obras. Então não precisamos inteirar no valor nada, porque Ele já pagou o preço. Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele já rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós. Isso aconteceu segundo a riqueza da sua graça. E o que significa que Ele não perdoou os nossos pecados porque nós merecemos. Não. Mas porque o seu infinito amor, conforme o plano eterno dEle mesmo, como Ele já tinha feito o plano dEle antes, e a palavra diz que Ele havia já nos escolhido, nos predestinado, para isso que Ele nos perdoou. Por isso que Ele nos perdoou. Verso 9, diz assim. Ele nos revelou sua vontade segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Então em Cristo, nós ficamos conhecendo os planos de Deus. É em Jesus que nós conhecemos os planos de Deus, é isso que Paulo está falando aqui. Toda a história da humanidade converge para Jesus. Nele nós ficamos sabendo que somos membros agora de uma nova família. É nele que nós ficamos sabendo agora dos propósitos. Do nosso propósito. Qual é o nosso maior propósito? Ajuntar outros membros para essa família. Então o maior propósito é esse. Ele te elegeu, predestinou, para que você fosse e desse frutos. E quais são os frutos? Trouxesse mais membros para a família. Não estou falando aqui para a igreja, não. Falando para Cristo, anunciasse as boas novas do Evangelho. Foi para isso que Ele nos salvou. Foi para isso que Ele nos separou. Nele ficamos sabendo que somos então parte de um corpo cuja cabeça é Ele mesmo. Sendo assim, nós compreendemos que cada um é parte fundamental no desenvolvimento e no amadurecimento da igreja. E para isso, cada parte do corpo tem as suas capacidades, ou seja, seus dons. Cada um de nós recebeu um dom. Ninguém ficou sem dom. A palavra diz que Ele deu o dom para cada um. E juntando os dons, meus irmãos, nós conseguimos se movimentar. Nós conseguimos andar, a igreja consegue desenvolver, a igreja consegue avançar mais. Mais e mais. Assim como se as partes da nossa comunidade, então, se cada um se envolver no serviço do todo, todo mundo ganha, o coletivo. Falando coletivamente, então, nós vamos se desenvolver. Cada um se desenvolve na sua área, no seu dom. E no coletivo a igreja avança. A igreja vai. E às vezes são coisas simples, meus irmãos. Coisas simples. Simples demais. A gente quer dificultar muito, pensa que o teu dom é pregar a palavra de Deus. Não, eu quero ser pregador internacional. E às vezes Deus te deu um dom que é para te cuidar, zelar, quem sabe pela igreja. Quem sabe trabalhar nos bastidores na organização. E aí a gente se limita às vezes de falar, não, eu quero aquilo, mas o que Deus quer realmente para mim? E será que até eu chegar naquilo eu não preciso começar por outras coisas? Conhecer todas as coisas? Então Ele nos separou para isso, e para cada um de nós Ele deu dons. E esses dons, meus irmãos, não foi para nós mesmos, mas para Ele. Assim como se partes da nossa comunidade, então, ela se desenvolver, então o todo amadurece junto.
E o amadurecimento, o desenvolvimento pessoal de cada um, então, vai unir no coletivo. Quer ver a igreja desenvolver, meus irmãos? Tu quer vir a juntar mais pessoas, vir mais pessoas, começa a servir. Qualquer área. Na recepção, de dar o play na live ali, de colocar o celularzinho. De aprender a mexer na mesa de som, de aprender a mexer no projetor, de ajudar a cuidar das crianças, de se preocupar com o mais básico do básico. Ir lá no banheiro e olhar e falar assim, acho que não tem aquele papel de secar a mão. Eu vou perguntar para quem que eu tenho que perguntar aqui, botar ali, todo domingo eu vou chegar e vou olhar se tem aquele papelzinho ali. É o básico, meus irmãos, mas é o que vai fazer o corpo mover. É o que vai fazer o corpo andar. E aí você vai desenvolvendo o teu dom. E o maior dom é servir. Servir a Deus, servir uns aos outros, servir lá no mundo, lá fora. Esse é o maior dom que nós temos. Verso 11 diz assim. Vamos fazer uma leitura mais extensa aqui, para nós ir para o final, do 11 ao 14. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu vou ler de novo. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É a vontade de Deus. 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Herdar algo, meus irmãos, como eu falei aqui, ter uma herança não é um mérito nosso. Ter uma herança é simplesmente receber algo da família já. Algo que já estava pronto. Isso é herança. É isso que Paulo está falando agora aqui. No caso, não é por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Jesus que nós fomos adotados. Nós fomos adotados por Deus em sua família. Por isso nós passamos a ter direito à herança. E essa herança é a vida eterna. E não só recebemos a herança, mas ele fala também que nós somos selados pelo Espírito Santo. Se você vai enviar uma carta, você sabe que a carta não vai sem selo. Você precisa selar ela, para chegar ao destino. E aqui o que Paulo está trazendo a ideia também, meus irmãos, é que na antiguidade, quando se enviava uma carta, um decreto de um rei, ele selava aquela carta com um selo feito de cera, e ele pegava o anel dele e aplicava em cima. E esse selo era a garantia que ninguém ia romper aquela carta. Uma escritura era feita, era colocado esse selo do rei também, dando a garantia que aquele documento era autêntico. Assim então é o Espírito Santo na nossa vida. A palavra aqui, e Paulo está dizendo aqui na palavra de Deus que quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. Somos como uma carta enviada, e a garantia é o Espírito Santo que garante que nós vamos chegar no destino. E o nosso destino é a vida eterna. É Ele que garante, então. Essa é a garantia, meus irmãos. Então, qual é a garantia que Paulo está dando aqui que nós receberemos a herança? Paulo mesmo disse que Ele nos predestinou e faz com que tudo ocorra conforme a sua vontade. Quem é capaz de ir contra os planos de Deus? Nada sai dos planos de Deus, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nada. O meu plano é frustrado. O teu pode ser frustrado amanhã. Mas o de Deus não é frustrado. Os planos de Deus, eles acontecem conforme a vontade dEle. Vai acontecer. Ou se houvesse a possibilidade então de frustrar os planos de Deus, se houvesse essa possibilidade, Ele seria tudo menos Deus. Nosso Deus é todo poderoso, meus irmãos.
Ele pode todas as coisas. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Portanto, então, em Cristo nós fomos abençoados no tempo presente, fomos redimidos e perdoados também, ficamos sabendo dos planos de Deus para nossas vidas e fomos feitos herdeiros de Deus. E eu concluo aqui. A ideia central hoje dessa meditação aqui, meus irmãos, desse sermão, dessa pregação é: a eleição é um privilégio e uma responsabilidade. Grave isso com você. A eleição é um privilégio e uma responsabilidade. Como vimos do início ao fim, a obra de salvar pecadores pertence a Deus. Ele que nos abençoou com bênçãos espirituais no que diz respeito à salvação e à vida eterna. Foi Ele. Nada que eu e você possamos fazer vai mudar. O Pai nos elegeu, escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu, nos perdoou, revelou a sua vontade, nos fez herdeiros já no presente agora. E o Espírito Santo é o nosso selo que garante que seremos resgatados na eternidade. E agora você deve estar se perguntando: o que eu devo fazer? Qual deve ser nossa responsabilidade nesse processo? Já que tudo foi feito por Deus, já que Ele me elegeu, já que Ele me predestinou, já que Ele me selou, já que eu já estou salvo, qual é a minha responsabilidade nesse processo? Tendo em vista que a salvação, do início ao fim, é a obra de Deus. No verso 14, Paulo finaliza assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então tudo acontece para o louvor da sua glória. E esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino, meus irmãos. Nós fomos criados, fomos separados por Deus para o louvor da sua glória. E aqui, para você entender o que é viver o louvor da sua glória, meus irmãos, é viver uma contínua celebração a Deus. Gratidão a Deus, meus irmãos, é o que Deus espera o mínimo de nós. É gratidão. É ser grato a Deus por tudo que Ele fez, que Ele ainda fará e o que Ele tem feito na tua vida. Portanto, o nosso papel nisso tudo até aqui, meus irmãos, é corresponder àquele que nos amou primeiro, amando a Ele e servindo a Ele. Então é responder com gratidão, é descansar no Senhor, descansar na sua soberania, é não se desesperar. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes a gente se desespera, mas confie nele. É confiar que mesmo em meio às tempestades, saber que Ele provê o necessário. É não querer acrescentar nada para merecer a salvação. Não acrescente nada. Não acrescente nada, não fale, nem pense isso. Tire isso do teu coração, isso é maligno. Se algo vem do teu coração, fala assim: não, isso aqui eu vou fazer porque Deus vai me amar mais. Não. Faça por gratidão. Tudo que tu fizer, faça para a glória dEle. E seja grato a Ele. É gratidão. Então louve a Deus, adore a Deus, obedeça ao Senhor. Seja um cristão que faz discípulos, um irmão que serve na sua igreja, com seus dons. Então a eleição, meus irmãos, não é só um privilégio, mas também uma responsabilidade. E eu finalizo aqui. Muitos dos nossos candidatos, como eu falei, quem sabe domingo que vem vão se eleger. Sabe aquele que tu vai votar, vai se eleger. E como eu falei, quem sabe só esses últimos meses ele já foi 5 vezes na tua casa. Se precisar essa semana, tu chama, ele vai mais 3. Mas nos próximos 4 anos ele nem te dá bom dia. Ele passa e quando te vê vindo de lá, ele faz curva e passa para o outro lado da rua. Quem sabe vai ser assim. A hora que tu precisar, ele não vai te atender. Agora, se tu ligar agora, pegar o WhatsApp, te ligar agora, mandar uma mensagem, te responde na hora. Mas lá no futuro, quem sabe, o celular dele vai ter aquela mensagem que fica no cinza, nem fica azul a mensagem mais. Agora é azul, que ele quer visualizar, sabe se tu visualizou a mensagem dele. Mas depois vai ficar cinza. Vai tirar a visualização. Não vai responder. Quem sabe nos próximos 4 anos, então, ele possa não fazer nada, literalmente, pela comunidade, pela cidade.
E eu e você, com certeza, o que nós vamos fazer? Reclamar. Nós vamos reclamar de certeza, meus irmãos. Nós vamos até ficar chateado, bravo, quem sabe. Dizendo, votei, escolhi, elegi aquele fulano lá. Eu confiei nele. Ele disse que ia fazer tudo diferente. Ele disse que ia mudar tudo. E eu escolhi ele. E ele não fez nada. Desgranado. Não fez nada, que raiva que me dá. Sabe, tu vai falar isso. Não é verdade? É porque essa experiência nós passamos de 4 em 4 anos, meus irmãos. E essa é a verdade. Agora, meus irmãos, eu trago a aplicação para nós. Imagine agora Deus, que nos elegeu incondicionalmente. Nós vamos eleger alguém por causa de forma condicional. Porque nós gostamos dele, gostamos dela, beleza. Mas Deus nos elegeu incondicionalmente. Imagine Deus esperando a tua resposta, imagine Deus esperando a tua responsabilidade, imagine Deus esperando tu fazer algo. Porque Ele te elegeu, Ele te chamou, Ele te separou. E você botou o celular sem visualização. Jesus te manda mensagem, tu abre, mas aí Ele não sabe se tu viu ou não. Claro que isso aqui eu estou só conjecturando, né, meus irmãos, que Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele conhece os nossos pensamentos. Inclusive Ele sabe o que tu está pensando agora. Eu não sei, mas Ele sabe. Mas você está entendendo o que eu quero aplicar, meus irmãos? Por isso que a eleição, meus irmãos, é uma responsabilidade. Porque se nós ficamos bravos com o nosso candidato, que se nós elegemos ele, e ele não fez o que nós esperávamos, imagina Deus, que nos elegeu. Antes da fundação do mundo, nos separou. E o que Ele espera de nós? Que nós sejamos responsáveis. Nós merecíamos a condenação eterna. Ele nos escolheu com uma responsabilidade. Anunciar as boas novas do seu reino, as boas novas do Evangelho. E para isso, meus irmãos, não tem desculpa, porque Ele nos equipou. É a mesma coisa como eu falei, os nossos candidatos daqui, alguns meses, o ano que vem, eles vão estar equipados, eles vão estar com tudo na mão, para fazer. E quem sabe daqui 4 anos a desculpa deles vão falar, eu não tinha condição. Não deu, porque fulano, beltrano me atrapalhou, porque eu não... Eles tinham tudo para fazer bem. E nós temos tudo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. No mínimo um dom Ele deu para mim e para você, no mínimo um dom. Para que nós fizéssemos algo pelo reino de Deus, Ele nos equipou com os dons. Mas muitas vezes nós não fizemos nada. Então pense bem, se Ele te elegeu, se Ele te separou, se Ele te escolheu, para que fôssemos e dessemos frutos, o mínimo que Ele espera é que você corresponda da mesma forma. Então lembre, sempre você lembrar da palavra eleição, lembre que você é eleito por Deus. E lembre que o mesmo que você vai cobrar do teu candidato lá no futuro, do teu eleito ou eleita, é o mesmo que Deus espera de você. Que você haja com responsabilidade e faça acontecer. Não faça como a parábola dos talentos. Jesus disse que deu os talentos. E quando Ele voltou, um tinha multiplicado, o outro tinha multiplicado muito mais, o outro muito mais. E um tinha enterrado, aquele ganhou só um. Ele falou que enterrou. Enterrei porque eu tive medo. Eu entendo que ele não teve medo, ele teve desculpa. E de desculpa nós somos bons, meus irmãos. E aquele que é bom em desculpa, ele não é bom em mais nada. Porque nós damos desculpa e o resto passa. Nós temos que parar de ser bom em dar desculpa. E os nossos candidatos lá no futuro, agora, domingo que vem, são bons de dar desculpa para tudo. Tudo eles têm uma desculpa. E às vezes cola. Às vezes a desculpa cola. Mas para Deus a nossa desculpa não cola, meus irmãos. Não cola, porque Ele sabe. Ele sabe, Ele nos dá a condição para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Chamar os irmãos do louvor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por o Senhor nos chamou. O Senhor nos separou, Pai, nós temos esse entendimento, mas muitas vezes esquecemos, Pai, da nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos bons, quem sabe, em dar desculpas. Mas o Senhor nos deu as condições exatas, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade. O Senhor nos deu saúde.
O Senhor nos deu condição para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, para levar o Teu Evangelho, para fazer, Senhor Deus, muitas coisas. E nós somos bons em desculpas. Somos novo demais, estamos cansados demais, ocupados demais, trabalho demais. Agora eu sou velho demais. Agora eu não posso mais. Hoje não dá. Amanhã talvez. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. E nos ensina. Nos guia a fazer a Tua vontade, Pai. Nos guia, nos encoraja a cumprir com o propósito ao qual fomos chamados e designados, Pai. Nos ensina, Pai, e nos capacita a desenvolver os nossos dons. A desenvolver aquele dom que o Senhor já deu para nós, que é o maior dom, que é servir e amar ao próximo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos a cada dia mais parecidos com o Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não sejamos bons em dar desculpas. Quantos agora, Pai, que estão, quem sabe, num leito, quem sabe que o tempo já passou, quem sabe até entregaram a vida para o Senhor, tem o Senhor como seu Salvador, são os eleitos no Senhor, são pessoas que foram predestinadas, eleitas, salvas no Senhor, mas que nesse momento estão num leito de hospital, que nesse momento estão, quem sabe, numa cama, acamados, quem sabe não conseguindo mais falar, quem sabe não conseguindo mais enxergar, e quando tiver essa oportunidade, quando tinham saúde e vigor, naquele tempo ainda que estavam com vigor para fazer a Tua vontade, Pai, tantas desculpas deram, mas hoje, quem sabe lá, naquele leito, aquele coração queima, aqueles olhos não enxergam, mas aquela boca louva ao Senhor, glorifica o Senhor e fala, ai, que oportunidade que eu poderia ter hoje, queria só hoje louvar o Senhor em algum lugar, queria hoje só pregar o Evangelho, mas eu não consigo mais. Senhor Deus, que nós possamos aproveitar o momento hoje, o momento agora, o momento já, o imediato agora, que nós somos imediatistas para tantas coisas nessa terra, e cada dia mais estamos vivendo o imediato, Pai. Não queremos mais esperar o 3 minutos lá no micro-ondas, nós queremos até acelerar aquele 3 minutos, o áudio do WhatsApp a gente quer acelerar, para ser mais rápido, porque nós temos pressa, só não temos pressa de fazer a Tua vontade. Cada dia mais, estamos mais devagar. Então nos acelera, Pai. Nos mostra, nos coloca no centro da Tua vontade, Pai. Assim eu oro por cada irmão, por cada irmã aqui na igreja, Pai. Por cada um que vai nos ver através dessa transmissão, ou que ainda vai ver nós no futuro, Senhor Deus, essa pregação que vai ficar gravada, Pai. Que o Senhor possa operar, que o Senhor possa chamar a atenção, que aqueles que foram eleitos, aqueles que foram salvos no Senhor, eles têm grandes responsabilidades. Assim, Pai, eu te peço e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos.